Bom, e se o assunto envolve Lei Magnitsky, para formar um consenso aqui nos Estados Unidos, documentado, de que inúmeras violações a direitos humanos estavam ocorrendo no Brasil. As sanções de vista aos ministros do STF e a Magnitsky do Alexandre estão aí. Pela primeira vez o jogo virou. E isso aconteceu porque... Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. 10% das tarifas em cima do Brasil são comerciais e 40% estão relacionadas às sérias preocupações com o Estado de Direito, censura e direitos humanos. E esses 40% eu não creio que vão mudar, a não ser que algo mude no Brasil. Por isso que eu suspeito que o Mauro Vieira esteja hoje ouvindo cobranças acerca de perseguição política, de liberdade de expressão, sobre anistia, sobre o assunto das Big Tech, como nós vimos aqui hoje, e essa vai ser uma barreira difícil do governo Lula superar. Essas são, volto a dizer, as tarifas. Separem os assuntos, essas são as tarifas que estão em discussão. Enquanto isso, as sanções, que é a parte que nos interessa, essas sequer estão em discussão, porque não estão na mesa. Pelo contrário, agora que o governo dos Estados Unidos encerrou o shutdown, a gente vai poder retomar o trabalho para que a aplicação das sanções ao Alexandre seja mais rigorosa, bem como trabalharemos pela inclusão de mais nomes na lista dos sancionados. O trabalho vai continuar. Agora, esse mesmo Scott Bessent, ao lado de Jameson Greer, já deixou claro que dos 50% de tarifas aplicadas sobre o Brasil, só 10% eram comerciais e 40% eram em decorrência da perseguição política que ocorre hoje no país. A gente pode retomar a fala, coloca a fala do Scott Bessent para refrescar a memória. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil. And that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Quem está falando são eles, não sou eu. 10% das tarifas em cima do Brasil são comerciais e 40% estão relacionadas às sérias preocupações com o Estado de Direito, censura e direitos humanos. E esses 40% eu não creio que vão mudar, a não ser que algo mude no Brasil. Por isso que eu suspeito que o Mauro Vieira esteja hoje ouvindo cobranças acerca de perseguição política, de liberdade de expressão, sobre anistia, sobre o assunto das Big Tech, como nós vimos aqui hoje, e essa vai ser uma barreira difícil do governo Lula superar. Essas são, volto a dizer, as tarifas. Separem os assuntos, essas são as tarifas que estão em discussão. Enquanto isso, as sanções, que é a parte que nos interessa, essas sequer estão em discussão, porque não estão na mesa. Pelo contrário, agora que o governo dos Estados Unidos encerrou o shutdown, a gente vai poder retomar o trabalho para que a aplicação das sanções ao Alexandre seja mais rigorosa, bem como trabalharemos pela inclusão de mais nomes na lista dos sancionados. O trabalho vai continuar. Aproveitando que a gente está falando sobre o trabalho nos Estados Unidos, já que a gente está falando dos Estados Unidos, hoje, vamos dar uma notícia boa, porque é uma notícia boa. Depois de 43 dias, o maior shutdown da história dos Estados Unidos chegou ao fim. Eu já expliquei aqui algumas vezes isso no programa, mas caso você não tenha acompanhado, o governo dos Estados Unidos estava, para todos os efeitos, paralisado.
Aqui, quando o legislativo não aprova um orçamento, quase tudo, até que se chegue num consenso, quase tudo para, até que chegue num consenso. E aí o orçamento é aprovado, enviado para a sanção do presidente. E o grande impasse que envolvia essa discussão e que causou o shutdown é que o Partido Democrata estava tentando chantagear o Donald Trump. Caso ele não aceitasse incluir no orçamento 1,5 trilhão de dólares, quase o PIB do Brasil inteiro, que seriam utilizados para, dentre outras coisas, dar benefícios sociais a imigrantes ilegais e apoiar iniciativas de diversidade, equidade e inclusão em países estrangeiros. E, enquanto isso não acontecesse, os democratas boicotariam a aprovação e o governo seria fechado. E eu falo direto isso aqui no programa, mas o presidente Donald Trump não é o tipo de gente que reage bem quando alguém tenta colocar ele contra a parede, chantageá-lo e coisa do tipo. E ele então chamou os democratas para a briga e o shutdown começou, e aí todos os serviços do governo dos Estados Unidos ficaram paralisados. E o que eu acho do cacete nessa história é justamente o fato do Trump não ter cedido aos terroristas do Partido Democrata, à esquerda. E no final ele saiu exatamente com o que ele queria. Os caras tentaram chantagear ele de todas as formas possíveis, inclusive derrubando a popularidade do governo, porque obviamente o governo se torna mais impopular, os caos no aeroporto, um monte de gente sem, até a Bolsa Família que teve restrições e tudo mais, né, o que se chama SNAP, que é o Food Stamp, é o Bolsa Família deles aqui. Então, obviamente, isso teve um impacto na grande massa com a popularidade do presidente. O Trump não cedeu. Ele achou que o dano para os democratas era maior do que para ele, não cedeu por uma questão de princípio, manteve o pé, bateu o pé e o Trump saiu como vencedor. Eu acho que essa é a coroação da máxima dos Estados Unidos e que o Trump abraça, de não negociar com o terrorista. Você não convence o Trump tentando forçar a mão dele, pressionando ou criticando na imprensa. Isso conecta com os assuntos do Brasil e explica a razão das conversas com o Brasil não terem avançado até agora, como nós mostramos na terça-feira. Naquela ocasião, quando eu falava que o Mauro Vieira teria um encontro com o Rubio, eu já havia antecipado até, né, que isso aconteceria. E esse encontro de fato aconteceu. Talvez não como o Mauro Vieira esperasse naquele momento. Acho que o Mauro Vieira deveria assistir o Paulo Vieira do Show, por isso que eu falo, mão de programa para os amigos e para os inimigos. Se você for ver a reportagem do UOL, o título diz o seguinte: Vieira encontra Rubio no Canadá e pede avanço em negociação de tarifas. E a matéria, cujo título já expressa o desespero do Mauro Vieira em tentar encontrar com o Rubio, dizia o seguinte: no breve encontro, Vieira reforçou a importância no avanço sobre a negociação de tarifas, conforme definido, guardem esse termo, de tarifas, conforme definido pelos presidentes Donald Trump e Lula no encontro da Malásia em outubro. Desde 6 de agosto, cerca de 60% dos produtos brasileiros recebem sobretaxa de 50%, e isso não foi alterado mesmo após o início do distensionamento entre os países no final de outubro. Vieira relatou a Rubio que reuniões em nível técnico entre os dois países têm acontecido e que o Brasil entregou uma proposta estruturada de negociação no último dia 4. O avanço, porém, isso é importante, o avanço, porém, depende do acerto em alto nível entre representantes do Brasil e dos Estados Unidos. Ao final da conversa, Vieira e Rubio teriam concordado em agendar uma nova reunião presencial entre eles, ainda sem data para acontecer, e aconteceu, de fato, a data. E eu acho isso fenomenal. Coloca a foto aí do Marco Rubio com o Mauro Vieira, porque ela é boa. O Marco Rubio devia estar ali procurando um café, uma água para tomar, e aí basicamente chegou o Mauro Vieira para encher o saco dele. E vejam a diferença entre os semblantes. O Rubio não tira nem a mão do bolso para falar com o Mauro Vieira, não faz nem contato visual. Né? Parece parece você no encontro de família tendo que conversar com aquele tio chato que ninguém gosta. E assim, isso não dá nem para dizer que isso foi uma reunião. Né? O que eu apurei foi que os dois se encontraram por meio ali de 5 minutos no G7, uma conversa em pé, que saiu quase que de um esbarrão. O que saiu de concreto nesse encontro foi que eles concordaram, então, uma reunião onde eles concordaram em agendar uma nova reunião. E eu nem sei se Mauro Vieira é mais um chanceler, é quase que um secretário administrativo, é um cara que marca a reunião para marcar a reunião. E de fato eles vão ter uma reunião hoje, finalmente em Washington. Mas a minha aposta, e aí a aposta do Paulo Figueiredo, não trabalho no Departamento de Estado, a minha aposta é que a única coisa que deve acontecer
com certeza a Globo News e o governo do Brasil vão acreditar a diplomacia do Lula. Não tem nada a ver com a diplomacia do Lula e sequer restrito ao Brasil, que vai ser a questão do café. O americano ama café, né? E isso tem uma raiz cultural muito forte, de oposição ao chá britânico e coisa e tal. Eles amam café. Mas ao mesmo tempo, e eu também amo café, mas ao mesmo tempo por razões climáticas, geográficas e tal, os Estados Unidos não produzem praticamente café. Então, como o Trump está buscando as medidas para não encarecer os produtos para os americanos, os produtos que não são fabricados nos Estados Unidos, aos poucos devem ter as suas tarifas reduzidas. Então, nessa semana, ele e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciaram que vão reduzir substancialmente as tarifas sobre café e também sobre bananas, pela mesma razão. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem um pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil.
É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.